Graça e paz, amados irmãos, que coisa boa, mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos em Sua Palavra. Hoje nós vamos dar continuidade à série de pregações da Palavra de Deus que iniciamos sábado passado, que tem como tema, irmãos, as doutrinas da graça, especificamente na salvação do homem. Amém, queridos? Semana passada nós falamos sobre a depravação total e hoje vamos iniciar o estudo sobre graça irresistível. O que seria isso, irmão Fábio? Amém? Mas antes de começar a ministração, eu queria e pediria a você que você fechasse seus olhos agora para a gente orar ao Senhor, tá bom? Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor Deus, por estarmos aqui para aprender da tua palavra, para que possamos entender quem tu és, quem nós somos e o que o Senhor fez por nós. E o que o Senhor ainda vai fazer e está fazendo por nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela eleição. Ó Deus, obrigado pela justificação. Ó Deus, obrigado pela santificação, regeneração. Obrigado pelas tuas graças sobre nós, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias sobre nós. Muito grato por tudo, Deus. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nos abençoa nesta noite, Senhor Deus. Nos dá o entendimento da tua palavra e me usa conforme te apraz. Amém, queridos? Antes de começar a segunda doutrina da graça de Deus sobre a salvação no homem, eu queria voltar ao estudo da semana passada, que nós falamos sobre a depravação total, irmãos. Então, o que é isso? O que representa a depravação total? Qual o estado que a gente está antes de conhecer a Deus? Será que um homem natural, antes de ser regenerado, ele pode ir a Deus? Será que ele pode? Então, tudo isso é muito importante entender, irmãos. Você poderia me perguntar assim, irmão Fábio, por que saber, conhecer as doutrinas da graça? Você poderia fazer essa pergunta para mim? É de suma importância conhecer a Deus, conhecer o amor dele, conhecer o plano de redenção dele sobre cada um de nós, conhecer de que nós não éramos merecedores da sua graça, éramos merecedores da sua ira. Mas pelo contrário, ele nos amou, ele derramou a sua graça, mandou o seu filho para morrer por nós, nos salvou, nos justificou. E por que entender isso, irmão Fábio? Seja mais prático, direto. Na minha vida como cristão, por que saber desse amor de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, na maioria das vezes, nós homens não agimos com misericórdia, não agimos com amor, com piedade. Entende isso? E quando você entende como é verdadeiro e profundo o amor de Deus, como ele nos amou sem a gente merecer, a gente começa a aplicar esse amor que está em nós para as pessoas que estão conosco, para o nosso próximo, para a nossa casa, nossa família, para os nossos amigos e até para os inimigos. Porque nenhum homem ele tem um papel de julgar, irmãos. Olhe sempre com um olhar de misericórdia, porque foi assim que Deus olhou para você, foi assim que Deus olhou para mim. Amém, meu amado irmão? Então é de suma importância, irmãos, a gente buscar isso e entender como é esse amor de Deus, que doutrinas são essas da graça de Deus, como é que eu sou salvo? Como é? Será que eu tenho alguma participação na salvação? Será que essa salvação é um ato totalmente exclusivo de Deus? Ou eu contribuo para a salvação? Ou eu tenho uma interferência direta na salvação? Então é isso que nós temos que também entender tudo isso. Lembre-se de uma coisa, irmãos, a nossa vontade ela não é boa, não é agradável também, não é, e não é perfeita, mas a de Deus é boa, perfeita e agradável, Romanos capítulo 12, versículo 2, irmãos. Então nós temos que entender que vontade é essa, que soberania é esse, que graça irresistível é essa, que vem sobre mim, que chamado eficaz é esse que vem sobre mim. Porque eu tenho que entender isso para viver isso, para saber adorar o meu Deus, para agradecer a Ele por todas as coisas,
Porque diante até das dificuldades que nós passamos, tudo está dando errado para lá e para cá, mas eu me lembro da sua graça sobre mim. E isso me fortalece. Então, por isso que é importante cada um de nós sabermos, irmãos. Se formos fazer um estudo no meio do povo cristão evangélico, muitos não saberão. Mas é nosso papel ensinar. É nosso papel instruir, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele só se move através da sua palavra. E só existe um evangelho, irmãos. Sabemos disso. O apóstolo Paulo ele foi muito incisivo na carta do Gálatas. Ó Gálatas insensatos. Ele chega a dizer no capítulo 1 que diz assim, olha, se descer um anjo do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse que eu tenho pregado a vocês, que esse anjo seja um anátema. Então é muito sério isso, irmãos. Muito sério. Tá bom? Queridos, olha só. Eu queria começar a explicar, voltar um pouco à aula passada, para você entender a depravação total. Para depois a gente ir para a graça irresistível, que é o tema de hoje, tá bom? Eu escrevi algumas coisas aqui para lembrar os irmãos. Então, depravação total, vou apenas definir ela aqui e colocar alguns textos para a gente relembrar da aula passada. É a primeira das doutrinas da graça, que nos ensina que o pecado que nos atingiu de tal maneira que corrompeu todas as nossas faculdades, corpo, alma e espírito, especialmente a nossa vontade, que ficou totalmente escrava dele e inclinada para todo o mal. O homem natural, preste atenção que eu quero lembrar vocês, quando eu falar assim, homem natural, é o estado do homem antes de ser regenerado. É um homem carnal. O que isso quer dizer, irmão Fábio? Que o Espírito Santo de Deus ainda não está dentro do homem, ele não foi regenerado. Então todas as suas vontades estão relacionadas aqui aos prazeres da carne. Ele não tem como abrir os seus olhos e querer ir buscar a Deus, aceitar o Senhor Jesus, fazer coisas que agrade a Deus. De forma alguma ele vai, irmãos, porque ele está morto em seus delitos e seus pecados. Ok? Então, de onde veio esse pecado sobre nós? Primeiramente temos que entender isso, para entender a depravação total do homem. Irmãos, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles desobedecem a Deus e comem do fruto da árvore do conhecimento e do mal, o que acontece, irmão? Existe a queda do homem, que é registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17, capítulo 3 em diante. É registrado e todos vocês sabem disso. Então Deus chegou para Adão e disse, olha, se você comer do fruto daquela árvore ali, do conhecimento e do mal, o que vai acontecer? Certamente você morrerá. E houve uma desobediência dos nossos primeiros pais. E o que é que isso tem a ver conosco, irmão Fábio? Isso faz quanto tempo? Mais de 2000 anos? Sei lá quantos anos atrás? Então, o que é que isso tem a ver comigo e com você? É porque nós, irmãos, estávamos com Adão lá no Éden. Eles são os nossos primeiros pais. Então, essa desobediência trouxe o pecado e a morte sobre nós. É por isso que Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó, todos estão destituídos da glória de Deus. Por que nós estamos destituídos, irmãos? Por causa da queda dos nossos pais, da desobediência dos nossos pais. Então é por isso que o pecado atinge a todos nós, irmãos. Queria deixar alguns textos, como eu deixei da outra vez para vocês, mas quero lembrar mais uma vez. Olha só. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Esses textos no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, um abraço a todos meus irmãos aí da IBR Aratu. Eu vou colocar no grupo todos os textos que eu vou falar hoje aqui, tá bom? Para depois vocês assistirem mais uma vez o vídeo, né? Ler a palavra, estudar a palavra. Mas olha só o que é que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha só o que Paulo diz. O homem natural não aceita e não entende as coisas do Espírito de Deus. Olha só. Ele não aceita e não entende. Por quê, irmãos? Porque dentro dele não há a presença do Espírito Santo de Deus. Olha só o que é que diz em Romanos capítulo 3, versículo 11 e 18. O homem natural não busca e não tem
temor a Deus. Então, um homem natural, irmão, jamais vai buscar a Deus. O homem natural, ele não tem temor a Deus. Em seus olhos não vê nada de temor a Deus. Ele está preso em seus delitos e seus pecados. Ele obedece à vontade da sua carne, da sua natureza. Amém, irmãos? Mais um texto, irmãos. Romanos 7, versículo 18. Em sua natureza carnal, que quer dizer sem a graça de Deus, não habita bem nenhum. Interessante esse texto, que eu quero fazer uma correlação também com Romanos 14, 23. Até a virtude, irmãos, do homem natural não agrada a Deus. Pode me explicar mais isso, Fábio? Você conhece pessoas que dizem até que não acreditam em Deus, são ateus, mas são pessoas boas, são pais bons com seus filhos, maridos exemplares em casa, pessoas que são donos de empresas que são corretas nos seus procedimentos. Tudo isso aos nossos olhos são bons. São bons exemplos. Mas diante de Deus, olha só o que é que diz Romanos, capítulo 14, versículo 23b. Diz assim, ó: tudo que não provém de fé é pecado. O que é que Paulo quer dizer aqui nesse versículo, irmãos? Olha só, tudo que não provém de fé é pecado. Quer dizer que toda a ação, toda a virtude de um homem natural, que é aquele que não tem a presença ainda da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, né? Tudo que ele faz de bom diante de Deus é pecado. Então foi totalmente separado de Deus o homem. A sua desobediência, a desobediência dos nossos primeiros pais, nos afastou completamente de Deus, irmãos. É por isso que no plano de redenção, Deus envia o seu Filho. Porque o salário do pecado, irmãos, é o quê? É a morte. E para justificar todo esse salário, ele teria que mandar e enviar ao mundo para nos salvar um justo. Uma pessoa que não tivesse pecado nenhum, irmãos. Isso nós temos que repetir para todos nós aprendermos isso em nossa vida. Então Jesus foi à cruz por determinação, primeiramente, do seu Pai, do plano de redenção. E também ele foi espontaneamente à cruz. Ele nos ama, ele nos amou, ele morreu, teve uma morte de cruz humilhante. Mas tudo isso tem um preço e teve uma vitória, irmãos. E essa vitória que Jesus conquista na cruz por mim e por você é que nos dá a esperança, que nos enche de alegria. Amém, queridos? Então, primeiramente, entendam. O homem, quando nasce totalmente destituído da glória de Deus. Ele jamais pode dizer assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Estou dizendo verdadeiramente, amém, irmãos? Do coração e da mente, verdadeiramente. Ok? Então, assim, jamais um homem pode dizer isso sem antes Deus chamar ele. Entende isso que eu estou querendo dizer a você? Então, sem antes Deus regenerar o homem jamais verdadeiramente, do seu coração e da sua mente, confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador. Então, interessante esse primeiro resumo que eu quis passar para vocês, para entrar agora na outra graça, na segunda graça de Deus, a segunda doutrina da graça de Deus na salvação do homem, que se chama graça irresistível. Então eu queria passar para vocês nesse momento, começar a falar, e queria que vocês abrissem a palavra do Senhor e deixassem esse texto. Nós vamos usar vários outros textos, mas esse texto eu quero usar como texto base da minha exposição para vocês hoje, tá bom assim? Então o texto base vai ser João, capítulo 6, versículo 44. Tá bom, irmãos? Abram a palavra do Senhor, Evangelho de João. Deixa eu colocar aqui de lado para que eu possa ter aqui uma visão aqui do texto para ler para vocês, tá bom? João capítulo 6, versículo 44. Olha só o que é que Jesus diz. Olha só. Ninguém, preste atenção, João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vou repetir mais uma vez. Preste atenção que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Olha só o que ele está dizendo.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, inicialmente, antes de expor e explicar o texto, eu quero explicar o que é a graça irresistível, irmão. O que é a graça irresistível? É a obra soberana de Deus, irmãos. Então, nesse texto de João 6,44, quando ele diz assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, esse trazer é justamente a soberania de Deus exercida no homem para levar o homem a Cristo. Porque se Deus ele não faz isso, irmãos, nem eu e nem você teríamos ido a Cristo, ou qualquer homem na face da terra. É uma ação soberana de Deus. É através do seu Espírito, é através das suas misericórdias, é através do seu amor, irmãos, por nós. Então é dessa forma, entendam, explicamos depravação total. O homem está destituído da glória de Deus. O homem por si só não pode ir a Deus. Falei aqui para vocês e coloquei vários textos bíblicos. Agora eu estou entrando agora na graça irresistível. O que é a graça irresistível, irmão Fábio? É a soberania de Deus em trazer o homem, pegar o homem, fazer ele nascer de novo e levar ele para quem? Para Cristo. Entende isso, irmãos? Então a graça irresistível de Deus é o ato soberano dele. E se eu e você não formos tocados por essa graça de Deus, nós, continuemos marchando para a morte eterna, irmãos. Para a morte eterna. Por quê? Porque todos nós estamos presos em nossos delitos e pecados. Estamos mortos. O morto não pode escolher, irmãos. Para nós nascermos de novo, irmãos, teremos que experimentar esse chamado eficaz de Deus em nós. E é importante eu e você compreender isso. É a verdade do Evangelho, irmãos. É a verdade do Evangelho. Esse trazer é a obra soberana da graça, sem a qual nenhum de nós será salvo. Vamos voltar para o texto? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então esse ato de trazer é soberano de Deus. Não foi você que foi a Cristo por si só. Não foi eu também. Foi o Pai que nos levou a Ele. E glória a Deus por isso, irmãos. Porque se não fosse assim, jamais teríamos ido. Nem eu e você. Ainda estávamos presos aos nossos delitos e pecados, fazendo mal a nós mesmos, presos às nossas vontades da carne. Porque o homem, ele precisa ser regenerado, irmãos. E eu vou explicar um pouquinho mais na frente sobre isso. Tem muitas pessoas que pensam que é assim, que o homem primeiramente tem a fé, tem o arrependimento e depois nasce de novo. Não é assim, irmãos. Primeiramente, o nosso Deus nos faz nascer de novo. O chamado eficaz dele, através do Espírito Santo dele. Através do seu Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Através daquele momento que você escutou a palavra do Senhor e creu na palavra do Senhor. Naquele momento, quando você creu na palavra do Senhor, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus lhe selou. O Espírito Santo de Deus entrou em você. Agora você não é só carne, é carne e espírito. O Espírito está dentro de você, irmãos. Está dentro de mim. Através de uma ação totalmente monergista, que quer dizer que só existe uma participação, e essa participação é de Deus. O nascer de novo, o novo nascimento, o ato regenerador, ele não é um movimento sinergista, onde tem que ter a participação de duas, Deus e o homem. Não. É totalmente monergista. Parte de Deus, parte do alto para baixo. Entenda isso, irmãos. Esse é o amor de Deus. Essa é a graça maravilhosa de Deus exercida sobre nós. Amém, queridos? Então vamos lá. No capítulo 6, continuamos no capítulo 6 de João. Pode ir um pouquinho à frente. Versículos 64 e 65. Preste atenção, irmãos.
Eu estou explicando a segunda doutrina da graça de Deus na salvação do homem. Voltando um pouquinho atrás, a primeira, eu já fiz um resumo, né? A primeira é a depravação total. O homem já nasce totalmente destituído da glória de Deus. Amém, irmãos? Estamos agora na graça irresistível, que é a segunda doutrina da graça de Deus. Amém? Essa graça irresistível é o chamado eficaz de Deus. Deus chama o homem, Deus pega o homem, faz ele nascer de novo, arranca o coração de pedra, coloca um coração de carne, sopra o seu espírito dentro dele, espiritualmente, e faz ele abrir seus olhos que estavam fechados. Traz vida a ele, lá como Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós estávamos mortos e ele, o Senhor, nos vivificou. Preste atenção agora nesse João 6, versículos 64 e 65. Jesus também falando aqui para seus discípulos. Preste bem atenção nisso. Olha que texto maravilhoso. Jesus disse assim, João capítulo 6, versículos 64 e 65. Acompanhe comigo a leitura, irmãos. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Isso ele falando para os discípulos. Jesus já sabia, irmão, Jesus é Deus. E prosseguiu, por causa disso, é que vos tenho dito. Olha só. Vos tenho dito, ele faz alusão ao quê? Ao texto anterior que a gente tinha lido, João 6, 44. Aí ele repete de novo agora no 65. Olha só o que ele diz. Ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido, irmãos. Mais uma vez, o nosso Senhor Jesus mostra a graça irresistível de Deus. Ele está dizendo assim, ó, Fábio, você só pode vir a mim se o Pai que me enviou lhe trouxer. Ele está dando alguma permissão para mim? Ele está dizendo assim, não, Fábio, você pode vir porque você é uma pessoa boa, você tem vontade boa. Não, irmãos. Nenhum de nós temos. Nós só fomos lá ao Senhor, nos rendemos nele, fomos justificados, né? Fomos regenerados, fomos vivificados, porque o Pai nos levou. Então a graça irresistível é justamente isso, irmãos. É passar essa mensagem da soberania de Deus, do chamado eficaz. Você e eu não podemos resistir à graça. É por isso que o nome dela é graça irresistível. O Pai nos chamou, irmãos. Efésios capítulo 1, esse texto eu gosto muito dele, porque foi a partir desse texto que o Espírito Santo de Deus me mostrou a verdade. Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o 14, 15, mas eu vou falar do 1 ao 3, a 4, diz assim, ó: bendito seja o Deus Pai, que nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, irmãos. Então essa graça é a confirmação, essa graça irresistível sobre nós é a confirmação da eleição de Deus. Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos chamou eficazmente através do seu Filho. Mas o Filho diz, aquele que vai vir a mim vai ser aquele que o Pai o enviar. E não terá outro. Não terá outro, irmãos. Então nós temos que estar bem atentos com relação a isso, aprender esta verdade, porque isso vai nos ajudar muito em nossa vida como cristão, irmãos. E no final, quando for fazer a conclusão, eu vou colocar as aplicações desse texto, o que ele representa e a gente conhecer essa verdade. E também o que representa se a gente não conhece essa verdade da graça irresistível. Vou ler de novo o texto. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Para resumir, você só foi ao Senhor Jesus porque o Pai lhe chamou eficazmente através da graça.
O que é a graça? O que representa a graça? Representa o nascer de novo. Jesus chama você através da ministração da palavra. O Evangelho de Deus é poder para a salvação. Então a palavra é ministrada, você escuta, é tocado, nasce de novo, o Espírito Santo lhe sela, você começa a ter fé e arrependimento e vai a Ele. Porque é necessário ir. Você olha para dentro de você e vê que você é falho, fraco e pecador e precisa de um Senhor e Salvador, irmãos. Então a verdade do Evangelho é essa. Era essa a verdade que o apóstolo Paulo lutou e cansou de colocar em suas cartas. Romanos, colocou em Gálatas: não caiam da graça. Vocês não poderão ser salvos pelas obras da lei. A salvação vem pela graça, pela justificação através de Jesus Cristo, através do sacrifício dele na cruz. Se você crê verdadeiramente nesse sacrifício, isso te baixa. Porque o nosso Deus é que vai conduzir você. Então a graça irresistível é isso, irmãos. Queria pegar esse texto de João 6, 64 e 65. Poderíamos parafrasear isto assim: Jesus sabia desde o começo que Judas não cria nele. Apesar de todo o ensino, de todos os convites que recebera. E por que Jesus sabia disso? O explicou nas palavras: ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, eu quero pegar o exemplo de Judas. Judas foi um escolhido, um apóstolo. Escolhido como um apóstolo de Deus, como um discípulo de Deus. Mas Judas não foi a Cristo. Foi a Cristo no sentido de salvação. Entende isso, irmãos? Então Judas não foi, não é porque no último ato ele teve resistência à graça de Deus sobre ele. Ele passou 3 anos convivendo com Jesus, vendo os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas ele não foi, sabe por quê, irmãos? Porque esse texto responde. Porque o Pai não tinha concedido para ele ir. Então nós só podemos ir a Cristo, irmãos, se o Pai conceder isso. É isso que a palavra de Deus está bem enfática aqui, está bem clara, direta. Você e eu só podemos ir a Cristo se o Pai nos levar. Isso é graça irresistível. Se você não for, é porque o Pai não escolheu você para ir. Irmãos, nós temos que ser verdadeiros. Nós temos que expor a palavra de Deus. E é isso que Paulo lutava muito também naquela época da igreja primitiva. Ele teria que ser bem enfático. Ele não podia negociar as verdades do Evangelho. Então Deus faz tudo isso para o louvor, conforme o beneplácito da sua vontade. É assim que está em Efésios capítulo 1. É conforme o seu beneplácito, é conforme o poder da sua escolha. Quem somos nós para questionar a Deus? Lá em Romanos 9 ele diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É o nosso Deus, irmãos. E existe amor nisso? Claro que existe, porque eu e você, se não tivesse sido atingido por essa graça irresistível, nós estaríamos caminhando para o abismo, para a morte eterna. E Ele tocou em nós. E Ele arrancou o coração de pedra que estava em nós, colocou um novo coração. Nos fez nascer espiritualmente. Hoje eu e você estamos aqui, irmãos, porque a graça do Senhor nos atingiu. Ele colocou em nós esse desejo, essa vontade que a gente não tinha. Nada dentro de um homem natural, irmãos, agrada ao Senhor. Até as suas virtudes diante de Deus são pecados, porque não existe a fé no homem natural. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas, irmãos. Amém? Olha só, queridos. Eu queria também compartilhar outro texto que também fica claro para explicar isso. Eu já falei aqui 2 textos bem claros, né? Falei esse texto de João 6,44, falei também o texto de João 6, 64 e 65, e quero falar um texto aqui que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Preste atenção, olha só o que é que o apóstolo Paulo escreve lá em Timóteo.
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Jesus diz em sua palavra que aquelas pessoas só irão a ele se o Pai que o enviou o trouxer. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o arrependimento vem de quem? Do Pai, de Deus. Então o seu arrependimento, a sua fé, não vem de você, irmãos. É imputado em você. É imputado, foi imputado em mim. É bem claro aqui no texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25, olha lá, já no final, ó, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. E qual é a verdade? Quem é que te libertou? Quem é que me libertou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade, irmãos? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é a verdade? Faça essa pergunta a você. Quem é a verdade no qual está sendo relatado na palavra do Senhor? É o Senhor Jesus. Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. E essa vontade que está em nós hoje de buscar Ele, de servir a Ele, não vem de nós. Vem da graça irresistível de Deus sobre nós. Você pode glorificar o nosso Deus aí? Glorifica Ele. Renda graças a Ele, porque Ele é bendito, irmãos. Ele é bendito. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é rico em amor e em misericórdia. Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Queria compartilhar também outro texto com vocês. São vários textos, né? Mas depois eu vou colocar tudo lá no grupo da igreja. Os textos para vocês irem estudando também. E os outros irmãos que nos acompanham aqui eu vou colocar no vídeo depois lá no YouTube, tá bom? Mas abram a palavra do Senhor. E mais uma vez, o apóstolo Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 23, capítulo 1, versículo 23 e 24. Amém, irmãos? Tá fazendo um pouco de calor aqui em casa, eu moro aqui no apartamento, mas eu tô com a varanda toda fechada porque o tempo tá muito fechado e é muito vento, irmão. Se eu abrir ali a varanda, derruba tudo isso aqui, amém? Mas o nosso Deus está conosco. Me desculpe às vezes que eu tenho que pegar aqui um lencinho para enxugar e parar um pouquinho, mas é porque está quente. Mas vamos lá, irmãos, olha só. Olha só o que é que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. A gente já está se caminhando já para o final, tá bom? Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Interessante? Nessa segunda parte desse versículo ele diz assim, ó: mas os que foram chamados. Entenda que Paulo primeiramente faz um chamado como se fosse um chamado geral, e é justamente isso. Jesus, ele morre ali na cruz num chamado geral, mas o chamado eficaz, o chamado da salvação, o eficaz, são aqueles para os quais o Deus Pai vai determinar. Então a morte de Cristo ali na cruz, para que vocês compreendam, porque nós vamos falar isso depois nas outras doutrinas, a próxima doutrina vai ser a expiação limitada. O que é a expiação limitada? É justamente o sacrifício de Cristo ali na cruz. Eficazmente, ele só foi eficazmente para os eleitos, que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Então, nesse texto aqui, onde Paulo diz assim, ó, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele está dizendo que tem um grupo que vai entender a mensagem da cruz e tem outros que não. Primeiramente, a pregação de Paulo foi dirigida a todos. É isso que vimos aqui no texto, irmãos. Tanto judeus como gregos. Isto é chamado, irmãos, isso é chamado e é conhecido como chamado geral do Evangelho. A palavra de Deus é pregada em todo mundo. Mas nem todos vão escutar, irmãos. E todos não vão escutar e não vão crer. Mas por quê? É porque eles não querem? É porque eles estão seguindo a vontade deles? Não, irmãos. É porque só vão crer e só vão a Cristo aqueles que o Pai o levar. Entende, irmãos? É a graça irresistível de Deus, é o amor de Deus sobre nós. Observe, porém, em segundo lugar, estou falando sobre o texto, que Paulo se referiu a outro tipo de chamado. Ele disse que entre aqueles que ouviram, judeus e gregos, houve alguns que, além de ouvir o chamado geral, foram chamados de outra maneira. Em outras palavras, eles foram chamados de uma maneira que não mais consideravam a cruz como loucura, mas como o que, irmãos? Como a sabedoria e o poder de Deus. Quero dizer para você hoje, aqui, olhe para mim, para você que me escuta e que me vê agora. Se você escutou a palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, se você crê que Jesus é teu Senhor e suficiente Salvador, eu quero dizer que isso não vem de você. Vem da graça irresistível do Pai sobre você. Se considere um homem ou uma mulher nascida de novo. Amém, queridos? É isso que nós temos que entender, esse amor de Deus. Esse chamado de Deus sobre nós, irmãos. Nós temos que entender isso. Queria compartilhar mais um texto para fazer as minhas aplicações e conclusão final. Abram esse texto, irmãos. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos falar um tema aqui sobre a questão: o que vem primeiro, é a fé ou o novo nascimento? E eu vou usar dois textos bastante conhecidos. Primeiramente eu vou usar esse. 1 João, capítulo 5, versículo 1. Preste atenção, irmãos. Olha só. Não produzimos o novo nascimento. Antes de ler o texto, eu quero só explicar. Não produzimos o novo nascimento por meio de nossa fé, certo? Eu já falei isso antes e agora eu vou mostrar na palavra. Olha só o que aqui diz o texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Preste atenção, vou ler bem devagarinho e vou explicar. Olha só. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5,1. O que é que isso quer dizer, irmãos? Isso significa que ser nascido de Deus vem primeiro e crer é o passo seguinte. Precisa ser nascido de Deus. Para você crer em Jesus Cristo, você precisa ser nascido de Deus. E o que é nascido de Deus? É ser regenerado através do Espírito Santo de Deus, irmãos. É preciso ser chamado por Deus, Deus Pai. É o ato regenerador dele, é a graça irresistível dele sobre você e sobre mim, que nos leva ao Filho. Entende isso, irmãos? Então nós não podemos ter a fé primeiro do que antes de nascer de novo. Lembra daquele encontro, também lá no livro de João, de Jesus com Nicodemos? É um texto bastante conhecido. Jesus chega para Nicodemos e diz, apesar de Nicodemos conhecer bastante a lei, né? Ele chega para ele e diz assim: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E não é o nascer da carne, irmãos. Aí Nicodemos fica louco, como é que pode um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe? Mas não era esse nascimento que Jesus estava falando, esse novo nascimento. É o nascimento do Espírito Deus, do Espírito que vem do alto para nós, da graça irresistível, do chamado eficaz que vem sobre nós, irmãos. Entendam isso. E mais um texto para mostrar a vocês de que
o novo nascimento antecede a fé e o arrependimento. Porque é muito interessante isso, irmãos. Sabe por quê? Porque tem muitos cristãos que dizem o inverso. Diz que a fé e o arrependimento vêm antes do novo nascimento. O que acontece se for assim? Se for assim, o homem ele tem o poder da decisão, se quer Cristo ou não quer. Aí essa graça irresistível que eu estou falando aqui, passaria de ser graça irresistível para graça resistível. Por que resistível? Porque o homem já tem fé, o homem já tem arrependimento, então ele olha para Cristo e diz assim, não quero Cristo não, quero viver a minha vida, deixa a vida me levar. Isso seria uma graça resistível. Nós não acreditamos na graça resistível. A graça é totalmente irresistível, porque Deus chama. E o chamado dele é totalmente eficaz. Ele tem o controle, ele tem a soberania sobre cada um de nós. Amém, queridos? Mas eu queria também expor um novo texto para vocês, para mostrar a vocês que realmente o novo nascimento antecede a fé e o arrependimento. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Presta atenção, irmãos. Olha só o que é que diz. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Presta atenção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vou ler bem pausadamente mais uma vez. Olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Era somente criaturas, né? Passou a ser filhos agora, né? Passou a participar da família de Deus, né? Assim? Vamos continuar? A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, presta atenção esse final agora, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Então, para você confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, antes Deus lhe faz nascer de novo. É por isso que a graça ela é irresistível. Provei em vários textos aqui na palavra do Senhor, ela não é resistível, ela é irresistível. Você não pode resistir à graça de Deus. É o chamado eficaz. Você já foi eleito por Ele antes da fundação do mundo. Antes de qualquer dia seu existir na sua vida, Ele já tinha elegido você. E não foi porque Ele viu que você lá na frente ia escolher Ele. De jeito nenhum, não há condição nenhuma. Porque você estaria morto, como é que você ia escolher o nosso Deus? Ele escolheu você conforme o beneplácito da sua vontade. E é essa a explicação bíblica que tem na palavra de Deus, irmãos. Não devemos mais buscar outra. É conforme o beneplácito da sua vontade. Eleição incondicional. O homem não dá condição nenhuma para que Deus o escolha. É Ele que escolhe, conforme o beneplácito da sua vontade. Amém, queridos? Queridos, depois de todas essas exposições de vários textos que eu usei para trazer e explicar o que é a graça irresistível, eu queria aplicar isso em sua vida agora. Você pode me perguntar mais uma vez, por que, Fábio, nós precisamos saber disso? Como é que você pode adorar ao Senhor sem conhecê-lo? Faço essa pergunta a você. Escute, vou perguntar mais uma vez. Como é que você pode adorar ao Senhor sem conhecê-lo? Sem conhecer o amor dele por você? Você que me escuta hoje pode ser uma pessoa que tem ou tinha uma visão totalmente dessa que eu mostrei para você na palavra hoje. Você poderia pensar como eu pensava também antes, irmãos. Não tenho vergonha de dizer isso de jeito nenhum, porque eu pensava que eu tinha participação efetiva na salvação. Eu poderia dizer assim para o Senhor Jesus, antes dele fazer o nascer de novo. Eu podia dizer assim, eu como homem natural, podia dizer assim, Jesus, eu te quero. Ou então podia dizer, Jesus, eu não te quero. Mas não é assim. A verdade não é assim. E o que leva a isso para a gente de importância para a nossa vida cristã? Eu quero aplicar para você hoje. Pare um pouquinho, olha só. Deixa eu fazer logo umas perguntas a você. Preste atenção. Pare um momento, faça uma reflexão de tudo que eu já falei aqui para você. De tudo que você escutou e já leu na palavra de Deus. Olha a pergunta que eu quero fazer para você agora, hoje. Me responda. Foi você que disse sim a Cristo? Depois de você escutar tudo isso aqui, me responda. Foi você que disse sim a Cristo?
Foi você que aceitou a Cristo? Ou foi Cristo que o aceitou através do Pai que o enviou? Me responda. Foi você que o aceitou a Cristo? Ou foi Cristo que o aceitou porque o Pai o enviou? Me responda, irmãos, com base nesses textos que nós lemos agora. Mais uma pergunta. Eu, você, com base nas minhas vontades, nas suas vontades, teria como eu escolher a Cristo? Preste bem atenção, eu estou falando inicialmente do homem natural, antes de conhecer o Espírito Santo de Deus, antes de receber o Espírito Santo de Deus. Então, com base nas nossas vontades, irmãos, que lá em Efésios diz que as nossas vontades é totalmente voltadas para a carne, devido ao pecado original que está sobre nós, devido nós estarmos mortos. A nossa vontade, será que tinha alguma vontade no homem, antes de ser regenerado, de ir a Cristo? Faça essa reflexão. Mas outra pergunta, foi você que disse não a Cristo? Eu, com base nas minhas vontades, decidi não ir a Cristo? E agora eu quero dar o exemplo de Judas e perguntar a você, por que Judas não foi a Cristo? Foi porque ele conseguiu resistir à graça de Deus e não foi a Cristo? Ou porque foi que Cristo não levou Judas a Cristo? Reflitam isso, irmãos. Esse é o amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro, meu irmão. Glorifica o Senhor. Irmão Fábio, estou preocupado. Porque agora eu não sei, e a minha família, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Irmãos, o que é que Deus pede para a gente fazer, irmãos? Não é você que vai convencer a ninguém a aceitar a Cristo, aí é Cristo. Nós temos que orar, interceder para a vida dessas pessoas, orar, jejuar e pedir que o Deus, nosso Pai, conceda graça e misericórdia sobre essa vida. Mas você não tem poder nenhum de levar essa pessoa a Cristo. Você pode levar, você pode pregar a palavra, o evangelho que leva a Cristo. E se essa pessoa, se Deus a escolheu para ir, ele irá. E não é no seu tempo, nem no tempo dele, é no tempo do Senhor, irmãos, porque ele é soberano. Ele é Deus. Para concluir, irmãos, eu queria pegar o texto base que eu utilizei hoje para ministrar para vocês sobre a graça irresistível. E o texto base é João 6,44, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu quero pegar esse texto e dividir em duas partes. Quero mostrar a você o amor de Deus por mim e por você. Esse amor que nos constrange. Esse amor que nos enche de esperança, de força, de ânimo, de enfrentar tudo de cabeça erguida, de não olhar para os gigantes, amém, irmão Rinaldo? Não olhar para as dificuldades, tribulações, mas olhar para Cristo, que é Senhor e Rei. De saber que jamais Ele nos deixará. Tudo isso é a palavra de Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Cuidado com profecia. Eu quero deixar isso porque eu tenho sentido assim, eu tenho visto alguns irmãos colocar vídeos de profecias. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. A maior profecia é essa aqui que eu estou dizendo para você. É a palavra de Deus. É a maior profecia. Quando nós falamos o evangelho de Deus, tudo isso que está sendo falado aqui vai ser concretizado na tua e na minha vida, irmãos. Não busque as suas forças, suas esperanças em profecias, porque profecia, para ser uma profecia, ela tem que estar sendo revelada na palavra de Deus e tem que vir do alto. Não pode vir de um homem, irmãos. Isso é muito sério. Como é que eu posso chegar para você aqui, meu irmão, e dizer assim, olha, Deus falou para mim que você amanhã vai acontecer isso, isso e isso, sem Ele ter falado, irmãos? Isso é muito sério, irmãos, escutem. Olhem para a palavra, busquem na palavra, busquem a sua força, a sua esperança na palavra. A palavra de Deus nos basta, a graça dele nos basta. Jesus Cristo é suficiente para mim e para você, porque às vezes nós procuramos as profecias. Deixa eu falar, irmãos, sair um pouco aqui da palavra,
mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu quero separar esse texto de João 6,44 em duas partes, para vocês entenderem a graça irresistível. Vamos concluir agora, tá bom? Olha só, diz assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu vou separar o primeiro, ninguém pode vir a mim. Por que você não pode ir a Cristo? Por que eu não posso? Estou falando quando eu nasço, natural. Sem o Espírito Santo está dentro de mim. Por que eu não posso? Porque eu estou morto. Eu estou morto em meus delitos e pecados. Tudo que há em mim não agrada a Deus. A minha vontade é somente voltada para quê? Para a carne, para os desejos da carne. Eu não tenho vontade de buscar o Senhor Jesus. Então por isso que eu não vou a Ele. Segundo, eu vou separar agora. Se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí é o ato soberano, é o chamado eficaz de Deus, irmão, sobre mim e sobre sua vida. Entenda isso, olha. Se o Pai que me enviou, isso é Jesus dizendo, não o trouxer. Esse é o ato soberano. É a graça irresistível. É a graça maravilhosa, conforme o beneplácito da sua vontade, que Ele nos presenteou. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus coloque dentro de nós todo o entendimento dessa ministração, para que possamos louvar ao Senhor, para que possamos servir ao Senhor verdadeiramente. E tudo isso, irmãos, é muito importante em nossas vidas. Porque quando nós aprendemos verdadeiramente o amor de Deus, de como Ele é, de como esse amor de Deus chegou a nós, quando entendemos que nós estávamos depravados, totalmente afastados, destituídos, e o Senhor assim mesmo nos amou, entra dentro de nós um amor e uma compaixão. Passamos a ser mais piedosos, compassivos. Passamos a olhar aquelas pessoas, em vez de olhar com um olhar julgador, olhamos com um olhar de misericórdia, de compaixão. Porque nós não merecemos o amor de Deus e Ele nos deu. Então eu quero aplicar isso em você. Aprenda essas doutrinas da graça de Deus. Primeiro, você aprendeu que você estava totalmente destituído da glória de Deus. E segundo, hoje você aprendeu que existe um chamado eficaz de Deus. Ele chama você, Ele leva você a Cristo e não há como você resistir. Aplique isso na sua palavra. Tenha misericórdia das pessoas que lhe magoam. Tenha compaixão. Não olhe com um olhar julgador, porque não pertence isso a você. Existe um juiz, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que virá julgar. Você e eu não somos dignos de ser juízes diante de outra pessoa. Nós recebemos as misericórdias, nós recebemos o amor de Deus. Então perdoe, seja compassivo, seja piedoso, seja um homem de palavra branda, mansa. Busque entender esse amor de Deus e aplique na sua vida, meu amado irmãos, em nome de Jesus, amém? Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, queria orar por você para a gente concluir agora essa noite maravilhosa que tivemos aqui na presença do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu chamado. Ele é irresistível, Senhor. Obrigado pelo teu amor, porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Sabemos que estamos hoje aqui falando de Ti, porque o Senhor, através do Teu Espírito, nos fez nascer de novo, Senhor. Tu tirasse o nosso destino final, que era a morte eterna, e transformasse a morte eterna em vida eterna. Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz que não há nenhuma condenação, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo. Traz o entendimento da Tua palavra ao Teu povo, para que eles possam Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. No próximo sábado, às 19 horas, estaremos juntos novamente e vamos falar sobre a terceira doutrina da graça na salvação do homem. Se chama expiação limitada. O sacrifício de Cristo ali na cruz, ele foi totalmente eficaz para aqueles que Deus o chamou. Amém, queridos? Deus abençoe.